o objetivo da nossa palestra hoje, senhores e senhoras, é procurar demonstrar que o inquérito policial, como antigamente ele era visto como um instrumento arbitrário, que não tinha muito poder, o advogado não tinha acesso de exercer o seu ofício, até mesmo pelo período que a gente viveu aí da repressão, período arbitrário. Então, o objetivo de hoje é demonstrar que esse inquérito mudou. O inquérito policial, hoje em dia, ele é calcado em garantias fundamentais, as quais devem ser obedecidas pelo presidente desse inquérito policial, que é o delegado de polícia. Então, o nosso objetivo é definir esse novo instrumento, esse novo procedimento de apuração criminal como necessário para a elucidação dos crimes, de repressão criminal, também servindo também como prática, como impeditivo de que o autor venha praticar novos crimes, mas ele também é um instrumento de defesa do investigado, lá onde ele pode exercer e apresentar sua versão sobre os fatos. Então, no transcorrer da nossa apresentação, por vezes a gente talvez faça alguns comentários de outras carreiras, mas não vai nenhuma questão pessoal, nenhuma questão institucional, apenas para definir as limitações do poder de atuação do delegado de polícia diante do inquérito policial. Tá bem? Não, a palestra, não chamaria nem de palestra, de um encontro informal, também deve demorar uns 40, 50 minutos. Como um discurso bom, a palestra boa é também que não se prolonga demais. Tá bem? Bom, para a gente iniciar o nosso estudo aí, eu gostaria só de fixar, dentro de um panorama histórico, quando que o inquérito, bem dizer, entrou no nosso sistema legal. Antigamente, na época do período colonial, o inquérito era utilizado, era feito, né? Não existia o inquérito, mas as apurações criminais eram desenvolvidas pelo Poder Judiciário. Não existia ainda a figura do delegado e nem do inquérito policial. Só em 1871, na verdade, com a criação do Código de Processo Penal, que pela primeira vez se estabeleceu a figura do inquérito policial, como sendo aquelas diligências que deveriam buscar a autoria e materialidade do crime, certo? Relatando todas as circunstâncias em que ele ocorreu e que deveria ser por escrito. Então, se vocês cotejarem essa definição que era estampada no Código de Processo Penal de 1871 com a que consta no Código de Processo Penal de 1941, vocês observarão que não houve quase mudança na forma e no conteúdo do inquérito. Ele praticamente se manteve da mesma forma, com a grande diferença, né, da maneira como os crimes passaram a ocorrer, foi modificando, mas o conteúdo e forma é basicamente a mesma. Com o advento da Constituição Federal de 1988, novas garantias constitucionais foram agregadas ao inquérito policial, que já era estabelecido entre os artigos 4º e 23 do Código de Processo Penal, vindo dessa forma a trazer garantias fundamentais ao investigado, as quais o delegado de polícia, como presidente do inquérito, tem a obrigação de cumprir e obedecer. Então, nós temos aí definido, brevemente, esse avanço da legislativo, né, que eu gostaria de deixar bem marcado o advento de 1871, portanto, nós temos 143 anos de inquérito, se trata de um documento em que já é centenário e em que pesem as discussões aí que a gente se depara no dia a dia, de extinção do inquérito, pejorativamente chamado como mera peça de informação. Aliás, eu detesto essa expressão mera, né? Esse adjetivo traduz uma expressão de menosprezo, e eu não vejo como mera, porque qualquer um de nós aqui nessa sala que for objeto de investigação no inquérito policial não vai vê-lo como mera. Ele vem atingir a sua liberdade, sua dignidade, constranger você na sua valoração moral. Então,
essa questão da mera peça informativa que a gente aprende nos bancos acadêmicos, eu presumo que isso daí a gente já tenha que começar a ver de uma outra forma. Então, assim, para usar como pano de fundo o inquérito policial, eu gostaria de usar o conceito, e dentro do conceito a gente vai esmiuçando as características do inquérito policial. Perfeito? Então, nós temos aí o inquérito, conceitualmente falando, e bem simplificadamente, não quero citar aqui autores que um fala de uma forma, outro fala de outra, mas de uma maneira bem simples, né? Que é um procedimento administrativo, inquisitivo e preparatório, consistente no quê? Em atos de polícia, consistente em amealhar diligências visando apurar a autoria e materialidade do fato. Perfeito? Com vistas ao quê? A que sirva de elemento de instrução para o titular da ação penal. O titular da ação penal quem é? Nos casos de ação pública, o Ministério Público, assim como nos casos de ação pública condicionada, desde que seja efetuada a representação pelo ofendido. E nos casos de ação privada, oferecida o requerimento para que se inicie essa apuração penal do titular da vítima, no caso, né, do ofendido, ou seu representante legal. Perfeito? Então, dentro desse conceito que eu falei de utilizarmos como pano de fundo, eu gostaria de deixar definido já que se trata, como natureza jurídica, ele tem um procedimento. Qual a natureza dele? Procedimento administrativo. Não se trata de um processo, daí porque ele não tem forma, ele não tem forma a ser obedecida como no processo criminal. Perfeito? Então, essa é a primeira característica, primeira subdivisão dentro do conceito. Teríamos ele como inquisitivo, porque não se admite o inquisitório, ou melhor dizer, não se admite o contraditório, ele é presidido pelo delegado de polícia e o advogado terá acesso às peças dele, desde que juntadas e incorporadas ao inquérito. Essa, nós vamos ver mais adiante, é o que determina a súmula vinculante número 14. Então, daí a gente já começa a denotar que o inquérito, ele hoje já não tem mais o sigilo que existia do artigo 20, porque ao advogado da parte ofendida, assim como ao Ministério Público e o juiz, eles vão ter acesso a todas essas partes. Ele é realizado pela polícia investigativa. Mais para frente também vamos ver essa diferença que muitos se confundem entre polícia investigativa e polícia judiciária. Até nós que trabalhamos aí no dia a dia, a gente, no linguajar comum, a gente acaba confundindo e se tratam de situações diferentes, né? Adiantando já que a polícia judiciária, na verdade, é uma função, né? E a polícia investigativa é o exercício da atividade de polícia judiciária exercida ou pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil estadual, pelas polícias civis estaduais e do Distrito Federal. Temos aí como objetivo, como eu já falei, fornecer elementos de informação ao Ministério Público ou à parte ofendida, para oferecimento ou da denúncia ou da queixa-crime, conforme o caso. Certo? Como se trata de um instrumento hoje que ele foi feito para se buscar a verdade verdadeira, o princípio da verdade real, ele pode servir tanto para acusar, como também pode até servir de prova para o próprio investigado defender-se de acusações infundadas. Como nós falamos também, dentro do conceito dele, ele tem as finalidades de obtenção da autoria e da materialidade. Né? Que seria isso? Seria apurar em que circunstâncias ocorrer exatamente aquele delito. Quem foi o autor, em como ele praticou, por quê, onde, como, quando. São as perguntas que cabe ao delegado responder por intermédio desse delegado, desse instrumento de apuração. Ele deve pesquisar, utilizar de perícias criminais, de provas testemunhais, com o fim único de obter elementos de informação, mais uma vez eu ressalto isso, para que o titular da ação penal venha exercer o seu direito de dar início à ação penal, certo? Então, esse é o objetivo, né? De maneira a você poder responsabilizar o autor do delito, responsabilizá-lo criminalmente, e
retornar a dar ao menos a sensação de paz à sociedade. O objetivo da sociedade, quando ocorre um crime, é ver o autor responsabilizado criminalmente, até para que a gente não gere com isso a impunidade. Bem, como características que nós não abordamos ainda, né, eu gostaria de falar sobre a indisponibilidade. Como é escrito desde 1871, a gente já sabe que ele é escrito, que exige essa forma. Ele é indisponível porque o delegado não pode arquivá-lo, determinando-se a instauração desse inquérito, deve prosseguir até o final e encaminhar todo esse procedimento, né, que foi processado nesse inquérito policial ao titular da ação penal, que vai decidir se oferece a denúncia ou requer o arquivamento. Na verdade, quem arquiva o inquérito é o Ministério Público, porque ele requer, como os senhores já devem saber, ele requer o arquivamento. Se o juiz não concordar, ele encaminha esse inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça, que vai decidir se designa outro promotor para oferecimento da denúncia ou se ele mantém o requerimento de arquivamento, quando então o juiz será obrigado a arquivar esse inquérito. Perfeito? Não sujeito a rito pré-definido, né? Como eu falei, ele no artigo 6º do Código de Processo Penal, vem elencado ali as diligências que deve o delegado de polícia adotar quando se depara com a situação de crime. Dirigir-se ao local do fato, preservar o local para que sejam feitas as perícias, depois da perícia, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, ouvir o ofendido, quando possível, testemunhas, o indiciado. Mas, na verdade, aquela descrição constante no artigo 6º do Código de Processo Penal, ela não é taxativa e naquela ordem cronológica. Vai depender de como o delegado vai entender cabível se desenvolver essa diligência para esclarecimento do crime. Uns entendem de ouvir primeiro o indiciado, isso daí, cada caso é de uma forma, cada tipo de delito você tem uma maneira de atuação, de busca da solução daquele problema, né? Você entende que, às vezes, não é conveniente ouvir de início o suspeito do delito. É melhor ouvir as testemunhas, formar aí alguma convicção antes de você passar a ouvir aquele suspeito. Às vezes, de início, já é bom ouvir o suspeito, para que caia a tese dele, você consiga demonstrar isso no decorrer da apuração. Então, vai depender muito do tirocínio da autoridade policial que estiver presidindo esse inquérito, de como conduzi-la de uma maneira a verificar aí, de tentar, ao menos, conseguir aquele esclarecimento do crime no menor espaço possível, com mais eficiência. Está muito... Está dando... Sim, está bom? Então, ficou até mais confortável para mim também. Então, eu gostaria de deixar assim claro que o objetivo do delegado nisso daí é você tentar esclarecer o crime com o menor tempo possível, com mais eficiência, dentro do método que você achar mais conveniente. Ele é um poder discricionário que o delegado tem dentro da apuração. No entanto, tem alguns atos que você tem que seguir a forma, né? É bom deixar claro isso, que tem as exceções. Um caso muito importante é do auto de prisão em flagrante. Quando o delegado de polícia lavra um auto de prisão em flagrante, ele está restringindo a liberdade daquele indivíduo, então ele tem que seguir o rito processual, o rito exigido pela lei, né? Então, o primeiro fator a observar é se a conduta daquele preso que foi conduzido à presença da autoridade preenche aqueles requisitos do artigo 304 do Código de Processo Penal, que seria se ele acabou de cometer o crime, se ele foi surpreendido com uma situação que faça presumir ter sido ele o autor do fato. Essas circunstâncias vão ter que ser avaliadas pelo delegado para se fazer um flagrante. E motivando, evidentemente, sempre motivando, né? Eu acho que quanto mais o delegado usar o poder de motivação nos atos que ele fizer, mais transparente vai ser essa apuração e mais
útil vai ser para a apreciação desse instrumento pelo juiz e pela promotoria, né? Então, acho que tem que ser uma atividade transparente, técnica e motivada, sempre na medida do possível. E sujeito a prazo certo, porque ele estabelece, o Código de Processo Penal estabelece o prazo para o encerramento do inquérito, que seria, regra geral, de 10 dias quando se encontrar o réu, o suspeito preso, e 30 dias quando ele estiver solto, né? Esse prazo, em se tratando de suspeito de solto, ele pode ser prorrogado a pedido da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, se achar conveniente ou não. Para que ocorra isso, seriam necessários que as diligências fossem complexas, houvesse a necessidade dessa dilação probatória. Infelizmente, quem advoga aqui sabe que, na prática, até nós aqui, a gente fazendo uma meia-culpa, a gente acaba pedindo prazo, às vezes, de inquéritos que deveriam ser concluídos com mais rapidez, né? Essa é uma falha nossa, que a gente tem que cumprir, tem que melhorar, tem que se aperfeiçoar para que os procedimentos sejam concluídos o quanto antes. A questão do valor probatório no inquérito também é muito importante, né? Na verdade, quando a gente fala em prova, a prova está ligada ao processo penal, à ação penal, porque é feita sobre observando-se o contraditório e a ampla defesa. Quando você pensa em inquérito policial, você não pode pensar em prova, você pensa em elementos de informação, né? Tudo aquilo que for feito no inquérito policial, elemento de informação, e prova, você pensa em ação penal que foi feito sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Temos as exceções, que são o que chamamos de elemento migratório, que são aquelas provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, produzidas antecipadamente, né? Como exemplo dessas provas cautelares, nós temos a interceptação telefônica, um mandado de busca e apreensão, que foram providências cautelares, uma prisão temporária, elas não vão se repetir em juízo. Como um exemplo de provas cautelares, né? Irrepetíveis, laudo de exame de corpo de delito, né? Ela, como exigência do artigo 158, toda vez que houver vestígios da prática do crime, houver materialidade para você fazer o exame, o delegado está obrigado a pedir o exame de corpo de delito, seja o direto ou o indireto. E as provas antecipadas, aqueles casos em que houver o risco dessa prova perecer, né? O caso mais clássico é daquela pessoa que está adoentada, quase em um leito de morte, e adiantada a sua oitiva, em relação ao momento oportuno, ela antecipa-se essa oitiva dessa pessoa, mas com a observação do contraditório, para que você não perca essa prova. Então, nessas três condições, provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, o juiz ele pode se basear numa eventual condenação, observando-se só essas provas. No resto, no restante do que foi apurado no inquérito policial, ele não pode se basear. Ou seja, o que antigamente acontecia, o delegado de polícia, a gente tinha esse hábito de trabalhar, começar a investigar, quando tinha a confissão do suspeito, está esclarecido o crime, você já se dava por satisfeito, concluía, relatava o inquérito, juntava-se os laudos que precisava e encaminhava à justiça. Isso hoje é quase que imprestável em termos de elemento probatório. Se você não amealhar a esse inquérito outros elementos de informação, de quase nada vai adiantar essa confissão, porque chega lá em juízo, ele vai falar que foi constrangido, foi pressionado, ele não tinha acompanhamento de um advogado, enfim, vai ser uma prova muito frágil, ela não vai sustentar qualquer condenação, e nem pode sustentar condenação. Como eu falei aos senhores, pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, ele tem a liberdade para fundamentar sua decisão em qualquer elemento do processo. Só se baseando pelos elementos coligidos apenas no inquérito, ele não pode efetuar uma condenação, com exceção daquelas provas que eu falei, dos elementos migratórios, que seria a cautelar,
cautelar, irrepetíveis e antecipadas. Certo? Quanto aos vícios também, a gente tem que observá-los, né, e conduzir o inquérito de uma maneira a evitar qualquer tipo de irregularidade, não diria irregularidade, de vícios mesmo, para que eles não sejam tidos como, tenham reconhecido a nulidade desses atos. Toda vez que ocorrer a nulidade de algum ato ocorrido dentro do procedimento, dentro do inquérito policial, essa prova será expurgada do processo, não será avaliada, e a apuração continua sem essa prova. Hoje a doutrina é pacífica em reconhecer que não se anula o inquérito, não se reconhece a nulidade do inquérito em razão de um vício ocorrido durante o transcurso dele, excepcionando-se a questão do auto de prisão em flagrante, em que, reconhecendo-se ocorrendo algum vício nessa prisão, vai ser relaxada, a prisão será relaxada, colocada a pessoa em liberdade e a apuração prossegue também. Então, é mais uma coisa que deve ser observada pelo delegado de polícia, de maneira que ele cometa o menor número de falhas para que não venha cair por terra esse trabalho lá na fase processual. Perfeito? Bom, essa é a parte principal aí dos princípios aí que norteiam o nosso inquérito policial, que foram as inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988, que antigamente não era, que não eram aplicadas essas regras, né? Vigorava o princípio da pau e bala, na verdade, né? O inquérito policial era quase que um instrumento de arbitrariedade do Estado, né? Como eu falei para os senhores, quando eu comecei a advogar, eu me lembro que eu ia no prédio que hoje eu trabalho, ali na Brigadeiro Tobias, era onde funcionava o DEIC. Eu, como advogado, a gente se sentia até constrangido de entrar no prédio. Hoje, eu presumo e espero, a gente se esforça muito para que essa visão mude e a delegacia deixe de ser um lugar em que as pessoas têm medo, têm receio de se dirigir, né? Então, os princípios constitucionais que norteiam o inquérito seriam o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, celeridade e controle. Da legalidade, como os senhores sabem, o direito público é diferente do direito privado. Por quê? No direito público, para o agente do Estado, ele é obrigado a fazer exatamente o que a lei manda. Não cabe ao agente do Estado fazer outra coisa que não esteja nos limites da lei. E no direito privado, ao particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, pelo princípio da legalidade, está obrigado o delegado de polícia e as pessoas que oficiam nele, os peritos, escrivães, investigadores, a agir de acordo com a lei, não é? Como exemplo disso, poderíamos dar o quê? A instauração do inquérito policial. Não cabe ao delegado de polícia instaurar um inquérito em que não haja crime, porque ele vai ofender esse princípio da moralidade. Se eu baixar uma portaria para apurar algum fato que não seja tipificado no Código Penal, ou em alguma lei extravagante, eu estarei cometendo, em tese, aí, um abuso de autoridade e posso até me ver responsabilizado civil, criminalmente, e esse inquérito pode ser trancado pelo advogado. Então, cabe a quem oficia no feito oficiar dentro dos limites da lei, né? Como o princípio da oficialidade, ele também, como representante do Estado, tem o dever de agir em nome do Estado e representar o Estado naquela atividade de persecução penal, certo? Sendo inquérito de polícia judiciária, ela deve ser presidido pelo delegado de polícia, que é a autoridade reconhecida pela lei, pelo Código de Processo Penal, pela Constituição Federal, pela Lei 12.830, que foi promulgada no ano passado, determinando que compete ao delegado de polícia, seja federal, no âmbito da Polícia Federal, ou estadual, no âmbito das polícias civis estaduais e do Distrito Federal, a apuração dos crimes, certo? O princípio da moralidade é a exigência de atuar o delegado, a autoridade policial, dentro dos padrões de ética e moralidade que deve conduzir uma apuração, certo?
O que eu quero dizer com isso? Na busca do autor do fato, você tem que agir com ética, né? Você não pode ter aquela velha máxima de que o fim justifica os meios. Primeiro que você ofenderia o princípio da legalidade, né? Cometendo alguma arbitrariedade, torturando, seja extrapolando a sua atitude. Então, quando você pensa primeiro no princípio da moralidade, você deve agir dentro de padrões éticos e de eficiência, né? De maneira a elucidar o crime de acordo com as condições que você dispõe, sempre obedecendo esses princípios. Da publicidade, como já falamos aí, com a súmula vinculante 14, esse princípio da publicidade ele teve uma vigência relativa, né, em termos de inquérito policial, porque ao passo que ele é inquisitivo, você não pode opor vistas desse procedimento ao advogado das peças que já foram incorporadas ao inquérito policial. Veja bem, a súmula vinculante fala que das peças que já foram incorporadas ao inquérito, o que significa isso? Aquelas providências que estão em andamento, que estão servindo para embasar a apuração, o advogado não terá acesso e isso a súmula também não permite. O caso clássico seria da interceptação telefônica. Enquanto ela não estiver incorporada ao inquérito, ela estiver em trâmite, o advogado não tem vistas desse expediente. E nem poderia ser diferente, né? Sob pena de termos aí toda uma investigação fadada ao insucesso, né? Sabendo o advogado que você está ouvindo, o que vai fazer, qual providência vai adotar. Então, tem que ter em mente que esse acesso ao procedimento é só das peças já juntadas ao inquérito policial. Como o princípio da eficiência e da celeridade, nós temos aí quase que eles se confundem, né? Você tem que ser eficiente e com rapidez, né? A celeridade porque a própria Constituição garante aos acusados que você seja processado num prazo razoável. Você não pode, a sua apuração não pode durar ad eterno, né? Da celeridade você não tem por que procrastinar os atos, você tem que desenvolvê-los dentro de padrões razoáveis. O quanto antes a autoridade possa tomar providência no inquérito, sem justificativa para o retardamento, não se concebe isso. Então ele tem que ter uma agilização nos atos de apuração. E o princípio do controle é aquele controle que nós temos, o controle externo e o controle interno. O que seria o controle interno? Seriam os atos considerados como a autotutela, procedido pela Corregedoria da Polícia. No caso da Polícia Civil, Corregedoria da Polícia Civil, que nós temos aqui em São Paulo. E a tutela externa, o que a gente chama de controle externo, que seria a tutela, é exercida pelo juiz, pelo Ministério Público, pelas partes que têm acesso a esse inquérito policial. Além deles, eu poderia citar ainda outros, né? Eu vejo assim, hoje, eu acho que até felizmente, a polícia é uma das instituições mais fiscalizadas aí que nós temos no Estado Democrático de Direito. Além deles, nós temos a ouvidoria da polícia, temos as chefias administrativas e hierárquicas, né? O delegado plantonista do plantão, ele está subordinado ao delegado titular, que está subordinado a um delegado seccional, e temos o diretor, o secretário de segurança. Temos a fiscalização da imprensa, que hoje é um quarto poder no país. No âmbito de quem realiza compras, procede a licitações, aí os delegados que assim atuam têm a fiscalização do Tribunal de Contas, da Secretaria de Estado. Então, a atuação hoje da polícia é fiscalizada por tudo, por todos. Lei de acesso à informação, que é permitida a qualquer um pedir as informações aos órgãos públicos. Eu vejo hoje, então, a Polícia Civil, vou falar pela instituição a qual eu pertenço, que ela tem uma fiscalização implacável, né? De maneira a corrigir os desvios, punir e responsabilizar quem cometer eventual desvio ou irregularidade, certo? Como princípios infraconstitucionais, aqueles que já não estão na Constituição, mas se tratam de princípios aí abrigados pelo Código de Processo Penal, teríamos aí o princípio da economia processual, que seria muito íntimo da celeridade e eficiência, também acho que não preciso explicar. O da oficialidade, que é o
o princípio que nós já falamos, que o delegado, como agente do Estado, é ele a autoridade responsável pela condução da apuração criminal, da condução do inquérito policial. Princípio do impulso oficial. Princípio do impulso oficial. Instaurado o inquérito, não pode o delegado... aliás, o impulso oficial é... Chegado um fato ao conhecimento da autoridade policial, ele de ofício deve instaurar um inquérito em se tratando de ação pública. E se tratar-se de ações que demandam condições de procedibilidade, como é o caso da ação pública condicionada ou da ação privada, oferecidas essas condições, ele também deve instaurar um inquérito de imediato. E prosseguir até o final, certo? Quando vai encaminhar todo esse procedimento ao titular da ação penal. Portanto, também aí já entramos nesse outro princípio, que é o da indisponibilidade, quando ele termina toda a convergência dos elementos de informação e encaminham para o titular da ação penal. O princípio da verdade real, esse é um princípio que norteia o processo penal. Quem estuda um pouco aqui e milita na área de criminal, sabe que esse é um princípio essencial em termos de processo penal, diferente do direito civil, que se contenta com a verdade formal, a verdade que é levada ao processo. A parte, o autor, no processo civil, o autor leva um fato, o réu contesta e o juiz fica adstrito àquela situação que é levada ao conhecimento dele pelas partes. O princípio da verdade real, não. Cabe ao delegado de polícia e ao juiz também apurar o que efetivamente ocorreu, apurar o fato em todas as suas circunstâncias, todas as suas características, de maneira a você descobrir quem foi o autor, em que circunstância aquele crime ocorreu, como foi desenvolvida a ação, se ele contou com a ação de cúmplices ou não. Então, ele vai buscar a verdade dentro do que é possível a ele, evidente. Hoje, cresce na doutrina uma corrente que é a chamada do princípio da verdade tangível. O que seria a verdade tangível? A verdade real mitigada, ou seja, aquela que é possível você estabelecer e levar para o processo penal. Né? Ela seria um pouco menos, rudimentarmente falando, um pouco menos do que a verdade real, porque você saber exatamente o que aconteceu é quase que impossível. Então, hoje, a verdade tangível está ganhando força na doutrina, mas, de toda forma, é o que mais se aproxima da verdade, que tem a obrigação o delegado de polícia de se empenhar para que se estabeleça a reconstituição dos fatos. O princípio da não contrariedade está ligado à situação de não contraditório no inquérito. Ele é um procedimento inquisitivo, portanto, ele não tem espaço para o contraditório. E o princípio da imparcialidade é onde o delegado deve conduzir a sua investigação de uma maneira imparcial. Ele não é subordinado ao titular da ação penal, ao Ministério Público ou mesmo à vítima. Ele deve apurar os fatos com imparcialidade, de maneira a oferecer esses elementos de prova ao titular da ação penal para que ele possa ou oferecer denúncia, ou, até se é o caso, como às vezes acontece, pedir o arquivamento desse inquérito policial. Tá ok? Com a utilização desses conceitos aí que nós já estudamos, desses princípios, a gente vai chegando assim, qual que é o objetivo do inquérito hoje em dia? Qual que é a nova visão do inquérito? Como eu havia dito, a gente tem que refutar essa visão de mera peça informativa. Hoje ele deve ter o condão de restabelecer a paz social, de apurar os crimes ocorridos de uma maneira a permitir o jus puniendi do Estado, que seria o poder de repressão ao crime ocorrido por parte do Estado, que é um dever do Estado e é o que a sociedade exige. Cometido um crime, ela quer que esse autor do fato seja descoberto e processado e punido. Para quê? Para que o Estado use o seu jus puniendi, no sentido de puni-lo, e evitar que ele venha a praticar novos crimes. É também uma medida tanto repressiva quanto preventiva na prática de novos crimes. Então,
o objetivo, a finalidade, melhor dizendo, não o objetivo, a finalidade do inquérito seria essa, mas sempre obedecidos àqueles princípios constitucionais e infraconstitucionais, obedecendo-se às garantias fundamentais. De nada adiantaria a gente identificar o autor agindo com abuso de autoridade, com arbitrariedade. A gente estaria passando pelo Estado de Direito, aí, pelo Estado democrático de Direito, e a ninguém interessa isso. O que nós queremos é todos termos a garantia de paz social com obediência aos seus direitos e garantias individuais, consignadas principalmente no artigo 5º da Constituição Federal. Qual que é o arcabouço legal, esse tópico aí, seriam os dispositivos legais que norteiam a atividade de polícia judiciária exercida pelas polícias civil e federal. Onde que se encontra estabelecido esse poder? No artigo 144 da Constituição Federal, tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 4º. A competência da Polícia Federal é estabelecida em termos de apuração, do que ela pode apurar, no inciso 1 e no inciso 4. No inciso 1 é mais precisamente os crimes em que ela pode atuar. No inciso 4 é dizer que ela vai ter a atividade exclusiva de polícia judiciária da União. E a Polícia Civil encontra-se com a competência residual estabelecida no artigo 4º. Ou seja, em resumo, resumidamente falando, a Polícia Federal tem atribuição para a apuração das infrações em que interessa a União, em que a União é vítima, ou que tem repercussão entre os Estados, e a Polícia Civil ficaria com as outras infrações que restassem, com exceção das infrações militares, que deve ser apurada por uma autoridade policial militar. Essas infrações militares seriam aquelas ocorridas no interior de quartéis, ou do Exército, ou da própria Polícia Militar, que são abrigadas pelo Código Penal Militar. Certo? Além disso, nós temos também o artigo 4º do Código de Processo Penal, que estabelece que a Polícia Judiciária será exercida pela autoridade policial, que nada mais é do que o delegado de polícia. Então, só reprisando aquela parte que eu havia falado aos senhores, da diferenciação entre polícia judiciária e polícia investigativa. A Constituição Federal foi mais feliz nessa divisão, de dizer que cabe a apuração de infrações penais e a função de polícia judiciária. São situações diferentes. Função de polícia judiciária é quando a Polícia Civil ou Polícia Federal prestam serviço, um auxílio ao Poder Judiciário, ao juiz de direito. Quando, por exemplo, no cumprimento de mandado de busca, no cumprimento de mandado de prisão, no cumprimento de mandado de busca e apreensão de um adolescente infrator, em situações em que o juiz determina que o delegado vai cumprir uma diligência. Essa seria uma situação, uma função de polícia judiciária, diferente da apuração de infração criminal. As duas situações são de responsabilidade das mesmas polícias, tanto da federal quanto da Polícia Civil. Mas é uma questão semântica só, é só a diferenciação no tocante a isso. A própria Lei 12.830, de 2013, como eu havia falado, estabeleceu a competência do delegado de polícia também reforçou essa competência, né, para a apuração de infrações penais, por meio do inquérito policial ou outro procedimento, né, que ela fala, ou outro procedimento de investigação. A Lei 12.830, ela esmiuça lá que o delegado de polícia, e deixa bem claro isso, como eu havia falado, da motivação do indiciamento. Eu acho que o principal nessa lei é isso, é dizer que o delegado de polícia, responsável pelo inquérito policial, deve motivar o ato de indiciamento, que é um dos atos mais importantes do inquérito policial. É quando ele forma o juízo de convicção dele dos elementos de informação que ele colheu e fala, olha, o fulano de tal, eu entendi que ele cometeu o delito, ele vai ser indiciado porque tem essa prova material, tem essa testemunha que presenciou ele efetuando um disparo contra José, efetuou um disparo contra Pedro. Tem uma testemunha, foi apreendida uma arma na residência dele com mandado de busca, foi feito um exame de confronto balística
entre a arma utilizada, entre o projétil encontrado no corpo da vítima e essa arma, e eles têm ligação. Todos os elementos de convicção que levaram ele a decidir pelo indiciamento, ele deve consignar nesse despacho fundamentado. Tá? O que ocorria muito antigamente nos inquéritos, e ainda ocorre, mas os senhores aí, quem for advogado, deve até contestar e tem que brigar por isso, é quando o delegado simplesmente despacha indicício fulano de tal. Por quê? Né? Sem fundamentação, às vezes não tem nenhuma prova, está divorciado de todo o conjunto dos elementos que informam aquele procedimento e ele arbitrariamente decide pelo indiciamento. Como eu falei, eu acho que é um ato constrangedor ser indiciado, não é uma coisa que a ninguém agrada. Então, para você proceder um ato dessa natureza e ficar lá com o seu nome no sistema Prodesp, você tem que ter pelo menos indícios da participação nesse delito. Né? Diante de tudo isso daí, eu vejo assim, hoje as críticas que têm sido feitas ao inquérito policial são constantes. Todo dia, o inquérito policial é tido como o vilão de tudo. Né? Nós hoje temos que buscar uma modernização do inquérito policial. Eu acho que, hoje, como nós estudamos, aí vimos que ele nasceu em 1871, permanece até hoje. O que nós temos que fazer com esse instrumento é aperfeiçoá-lo, não extingui-lo, porque extinguir o inquérito policial, hoje eu não vejo nenhum outro instrumento capaz de substituí-lo. Tá? Então, o que nós temos que fazer é acabar com aqueles atos excessivamente burocráticos, que vão protelando e junta-se uma certidão aqui, junta-se um outro despacho ali, volta o inquérito para cá, é um monte de papel. Eu não sei se os senhores aí se tem algum... Deve ter muitos que militam na área criminal, você vai compulsar o inquérito, às vezes você tem 50 folhas no inquérito, 30 de papel desnecessário, sabe? Isso daí não favorece a nada. Então, acho que a gente deveria pensar numa agilização do inquérito, mas eu não consigo enxergar a extinção desse procedimento, a extinção do inquérito policial. Pelo contrário, acho que a gente tem que estimular a prática da instauração, fornecer elementos para que cada vez mais se instaure o inquérito e a gente afaste a impunidade. Porque, a bem da verdade, em que pese todos esses princípios que a gente estudou, a gente vê, o delegado de polícia, no dia a dia, às vezes ele não consegue instaurar todos os inquéritos que ele deveria. Ele tem que, até pelo princípio, aí princípio não, pelo brocado jurídico, de que não é possível fazer o impossível, se ele instaurar todos os inquéritos, ele afunda a delegacia, né? Entre aspas, né? Porque você tem um universo hoje de crimes muito grande, muito intenso. Eu vou chegar nessa questão aí do número excessivo de crimes. Então, a minha proposta de modernização do inquérito, agilização, criação e aperfeiçoamento, o que já vem sendo desenvolvido pela Delegacia Geral de Polícia, no sentido do inquérito policial eletrônico, que vai ser um avanço tecnológico. Hoje todo mundo caminha para novos avanços na área de tecnologia de informação, e a polícia fica lá no século XIX ainda, com aquele monte de papel, de providências procrastinatórias, né, cupim comendo prontuário de inquérito. Isso daí não tem mais cabimento. Né? Hoje nós temos que ter um arquivo digital, uma coisa que o valha, né? E acompanhar a modernização. Essas brigas pela extinção do inquérito, na grande maioria das vezes, são brigas institucionais ou até mesmo internamente, interna corporis, né? Dentro das próprias instituições há brigas entre aspas, né? Mas há interesses dentro das carreiras policiais. Então, a gente viu aí na Polícia Federal a carreira de agente querendo a extinção do inquérito, chamando o inquérito de elefante branco. Eu não sei por que isso, né? Porque o inquérito ele é necessário, ele é elemento de informação, ele pode ser usado, e muito bem, pelo titular da ação penal, é um instrumento democrático de direito, que você tem que observar as garantias constitucionais, como eu falei, você delegar
essa apuração criminal para outro órgão, para outra instituição, sem as formalidades que existem no Código de Processo Penal, é temerário, certo? A questão, vocês devem estar se perguntando, o Ministério Público pode investigar? Não é uma questão pacífica, é uma questão que encontra turbulência tanto na doutrina quanto na jurisprudência, não há jurisprudência pacífica nisso. De qualquer forma, eu não vejo o Ministério Público com estrutura para investigar todos os crimes. Quando muito, o Ministério Público gostaria de ter uma competência, uma faculdade de investigar. Não vejo como obrigatoriedade. A obrigatoriedade vai ser da polícia. Como ocorreu na ocasião da PEC 37, da proposta de PEC 37, como eu falei da mera peça informativa, é uma expressão que machuca. E a PEC 37 também, que é a PEC da impunidade, como foi chamada, também é uma injustiça. PEC da impunidade por quê? A impunidade não ocorre pela PEC 37. O que a PEC 37 visava era só definir e deixar com contornos mais claros do que eles já estão aqui, pelo que a gente já viu do arcabouço legal do inquérito policial, que a investigação policial é privativa da polícia. Então, se vocês forem ver lá a Ação Penal 370, que cuidou do mensalão, ela foi embasada no inquérito policial. Se fosse a PEC da impunidade, todos aqueles que foram punidos não teriam sido. O que o Ministério Público deve fazer é acompanhar os inquéritos. E até a autoridade policial, o delegado de polícia, trabalhando com o promotor em conjunto, ele vai se sentir fortalecido. Quanto mais o Ministério Público acompanhar os procedimentos investigativos, mais vai ser maior segurança vai trazer a autoridade policial. Você imagina, contra a força e contra a lei, a força do Estado, ninguém pode com isso. Né? Então, eu acho que a gente deve pensar sempre nesse ponto. E como eu falei dessa questão e também nem é o tema desse nosso encontro, o poder de investigação do Ministério Público, não. É uma questão que encontra-se no Supremo Tribunal Federal desde 2008 e ainda não houve edição de uma súmula definitiva. Né? Há um placar ali apertado, mas ainda não houve a definição disso. No Supremo Tribunal de Justiça, há casos já de súmula expedida que permite ao Ministério Público investigar em casos excepcionalíssimos, em que o réu, na verdade, desse HC que havia sido impetrado, era um policial que havia sido preso por extorsão. Então, nesses casos excepcionais, foi reconhecido esse poder de investigação. Mas, de toda forma, como eu falei, eu acho que era uma atividade suplementar e facultativa do Ministério Público, essa investigação. Tá bem? E também... Então, eu não vejo dessa forma a PEC da impunidade. Né? Outra vertente que vem sendo desenvolvida aí, como o combate à violência, tudo isso daí, nessas considerações, a gente está procurando abordar assim, a questão da violência. Por que eu estou chegando a esse ponto? Porque a gente ouve no dia a dia, todos os senhores leem jornais, né, divulgação de dados estatísticos pela Secretaria de Segurança Pública, dizendo que a criminalidade aumentou, o número de crimes vem aumentando constantemente, e aí aparecem os especialistas para dizer que a culpa disso é do inquérito policial. Inquérito policial, lógico, eventualmente, como instrumento, né, o inquérito policial em si não tem culpa de nada. Mas seria da polícia que não esclarece o número de crimes adequado, o número de esclarecimento, a taxa de esclarecimento é muito baixa. E na verdade, não posso contrariar esse fato, que é em torno de 2%. Isso também foi matéria no debate aí que nós vimos aí nos debates pela campanha eleitoral. Só que eu gostaria de fazer uma ponderação quanto a isso. Se vocês entrarem no site hoje da Secretaria de Segurança Pública, para falar em 4 tipos de crimes: furtos de veículo, roubos e roubos de veículo, de janeiro a julho, aqui na cidade de São Paulo, ocorreram 270 mil casos. Que polícia que vai conseguir investigar 270 mil crimes e ter um índice
razoável de esclarecimento. Eu reputo isso quase que impossível, né? Então, a ideia que a gente deve ter é assim, nós temos que diminuir o número de crimes, de práticas criminais e aumentar o esclarecimento. Acho que o que todos nós ansiamos, todos nós queremos como sociedade é que não ocorra o crime. O fato dele ser investigado, do Estado usar o poder de repressão, é uma exceção. Não se pode tornar a regra. Vamos esperar acontecer o crime e vamos tentar esclarecer todos os crimes que aconteceram. Gente, é um absurdo. Eu não consigo ver isso como integrante da sociedade. Eu não quero que o crime aconteça, né? A culpa disso, também de um baixo índice de esclarecimento, não é só da Polícia Civil, são de todos os órgãos envolvidos, né? Precisamos melhorar a Polícia Civil, Polícia Investigativa, Perícia Criminal, que hoje também está tentando se divorciar, né, da polícia, tentando criar uma polícia científica própria, e que talvez até aconteça isso, mas o importante é que ela trabalhe integrada e melhorar cada instituição dessa para a gente combater o crime. Então, atribuir só a onda de violência, como esses especialistas falam, pelo baixo esclarecimento de crimes, gente, não dá. Eu não consigo conceber isso. Número de furtos de veículo. Quem atua na área criminal sabe que você não consegue manter preso alguém que pratica furto. Quem pratica furto simples principalmente, trombadinha, para ser um caso bem... Ele é contemplado aí contemplado entre aspas, tá? Com a Lei 9.099, não vai ser segregado da sociedade. Se uma equipe de um distrito policial fizer uma campana de uma semana numa rua para prender lá um puxador de carro, um furtador de veículo, se você prendê-lo, ainda que em flagrante, no dia seguinte ele sai. Ele saindo, ele não vai arrumar um emprego, ele vai voltar a furtar carro. Então, hoje, até me parece que com essas novas medidas de combate aí aos desmanches, com legislação administrativa de combate aos desmanches, talvez até nessa especificação aí do furto de veículo, como eu toquei agora, talvez até venha surtir um resultado positivo, né? Mas o que eu quero transmitir, não sei se eu fui claro, é que o número de crimes é muito grande. Temos que procurar reduzir crimes. Aí não vai nenhuma crítica a nenhuma instituição, tá? Isso daí hoje é como fala o artigo 144 da Constituição. A segurança pública é dever do Estado e dever do Estado e direito de todos. Todos têm direito, mas também têm obrigações de contribuir com a segurança. Então, é uma jornada aí que nós temos que ter as polícias preventivas, ostensivas, a polícia investigativa, todo mundo junto. Não adianta jogar a culpa em ninguém, não. Olha, a Polícia Civil fala assim, a culpa é da Polícia Militar porque não evita o crime. A Polícia Militar fala, não, a culpa é da Polícia Civil que não investiga. Não, a culpa é da perícia porque não faz laudo. Gente, todo mundo tem uma parcelinha de culpa. Todo mundo tem uma parcela e tem que se melhorar, tem que olhar os erros que comete, caminhar no sentido de evoluir, isso é natural do ser humano, ele tem que sempre procurar progredir e não regredir, né? Ver o que está errado, a constatação do que está errado, não é acabando com fatos, querendo criar novas fórmulas, panaceias, aí não existem. Tudo isso eu estou falando para entrar onde? No ciclo completo de polícia. É uma tendência que vem crescendo, e às vezes as pessoas que são leigas no assunto, ouvem falar sobre isso, entendem isso como uma maravilha. Agora é isso que precisa ter, o ciclo completo de polícia. O que é o ciclo completo de polícia? O policial que se depara com a ocorrência na rua, ele prossegue nessa ocorrência até o final dela. E isso vai agilizar a prestação de segurança melhor, a prestação punitiva do Estado vai se operar com maior rapidez e eficiência. Isso é uma falácia, gente. Vocês imaginam, como eu falei, esse número de 200 mil inquéritos, que o policial que vai atender uma ocorrência vai até o final e vai melhorar o índice de esclarecimento? Isso eu não consigo entender. Sabe, eu acho que eu sou delegado de polícia há 25 anos e, por vezes, aí a gente se depara com certas situações, né? Então,
dentro da polícia fala assim, olha, agora você está crescendo o índice criminal, a Polícia Civil vai fazer ronda, vai fazer bloqueio, e a gente começa a fazer serviço que é da Polícia Militar. Aí eu vejo a Polícia Militar fazendo investigação com o P2, que é serviço da Polícia Civil, e a gente não se entende. Sabe? Eu não tive formação para fazer serviço de policiamento ostensivo, de fazer bloqueios, e eu, assim como eu, meus colegas da Polícia Civil, nós temos uma outra formação, formação investigativa, informação de elucidação de crime, é outra situação totalmente diferente da Polícia Militar, assim como a Polícia Militar é excelente no serviço de repressão e restabelecimento da paz pública, certo? Da paz social, da manutenção da ordem pública, que eu quero dizer. É a Polícia Militar que sabe fazer isso. Numa manifestação, não adianta colocar policiais civis lá que não vai dar problema, vai sair morte. Né? Cada um é treinado por uma atividade. Então, cada um tem que fazer uma atividade. Esse negócio de ciclo completo, achar que no papel é lindo, maravilhoso, mas primeiro você tem que ter um índice razoável para você trabalhar. Né? Aí como é que faz? Ciclo completo, mas aí também o ciclo completo, eu vou selecionar o que eu vou trabalhar. Aqui eu faço, aqui não faço. E, bom, continua a mesma situação que a gente vive hoje. Então, acho que você compartimentar as responsabilidades, ainda acho que é o melhor caminho. Falar, a responsabilidade disso daqui é da Polícia Civil, essa policiamento preventivo é da Polícia Militar. Hoje, nós temos um chefe único, que é o secretário da Segurança, que é o chefe das polícias civis e militares, da Polícia Civil e Militar, né, aqui no estado de São Paulo falando. Então é ele que cabe determinar a nossa atribuição, fazer a integração entre ambas. Talvez até alguma coisa a gente devesse compartilhar, meios de comunicação, centros de comunicação. Eu acho que seria interessante a gente estudar isso. Agora, o ciclo completo, na maneira como se fala aí, isso daí é para país de primeiro mundo ainda. Nós não chegamos a esse ponto. Quem sabe, no futuro, aí, a gente tem uma condição de implantar esse tipo de policiamento. Por enquanto, até em obediência ao esboço, ao arcabouço legal que a gente possui, em que foi criada essa dicotomia policial, de polícia preventiva e polícia repressiva, competindo a polícia preventiva, a polícia militar e polícia repressiva, a polícia civil, para falar nos crimes comuns, aí, eu acho que a gente tem que obedecer à lei e seguir nesse caminho. E, como eu falei aí nas vertentes criminais, hoje, além de tudo isso, nós temos o combate ao tráfico de drogas, né, que é um problema que a mola propulsora do crime é o tráfico, né? E o tráfico internacional correndo, né, é difícil de combater, uma fronteira enorme que a gente possui, além das questões sociais, né, do usuário de droga. Em vez de a gente combater desculpe a minha postura até um pouco retrógrada, mas em vez de combater o usuário de droga, combater que eu falo até de tratá-lo como doente. Não, se ouve falar em liberação de droga, quer dizer, nada aproveita essas coisas. Isso daí, falar que vai melhorar, que são propostas de segurança que não tem o condão de acrescentar, de evoluir em nada. Isso daí não vai ajudar em nada a nossa atividade. Então, senhores, eu acho que, em linhas gerais, eu queria transmitir isso. A utilização do inquérito como meio de execução de justiça social. Nós temos que incentivar a polícia a instaurar um maior número de inquéritos do que já instaura hoje, com um maior esclarecimento, lutar para diminuição do crime, proposta de extinção do inquérito policial não encontra respaldo na legislação, ou mesmo passar essa apuração para outra instituição também não resolve. O que nós temos é que procurar sempre agir de uma maneira democrática, respeitando as leis, o princípio da legalidade, principalmente, e cada um fazendo a sua parte, colaborando no que for preciso. Os advogados também têm Dr. Arles, na Comissão de Segurança, ele constantemente
E diariamente eu vejo o Dr. Arles junto aos órgãos da Polícia Civil, eu vejo ele combatendo lado a lado. O Dr. Arles é mais policial do que muitos colegas que a gente tem lá na polícia hoje. Falo policial como a pessoa que quer executar a justiça, quer ajudar o Estado, quer fazer o Estado promover o bem comum. E ele tem sido um devoto disso daí, da questão da segurança, presidindo a Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil. Vejo ele defendendo muitos policiais, às vezes que são perseguidos injustamente, e tem colaborado também, porque a gente sabe que, como eu falei, a vigilância dos advogados deve ser constante. Não é porque eu sou delegado, que eu sou da Polícia Civil, que eu não acho que a gente não comete arbitrariedade, não erra, e às vezes até nós mesmos somos vítimas desse abuso, né, de injustiças, de perseguições gratuitas, de perseguições imotivadas ou com motivos vis, mas a grande verdade é essa. Quero agradecer aí mais uma vez, doutora Marceli, obrigado, viu, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, me sinto honrado. Quero agradecer aos senhores, às senhoras pela paciência de ficar me ouvindo. Bem, muito obrigado.